Olá, amigos, estamos iniciando o nosso programa O que diz Kardec. O nosso programa tem, como o próprio nome já diz, o objetivo de levar a você os conhecimentos da doutrina espírita trazidas por Allan Kardec. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipelli. E aí, muito bem, Milton? estou bem e estou pronto aqui para iniciarmos este nosso programa O que diz Kardec. Meu abraço fraternal a todos os nossos espectadores. Ô Milton, recebemos aqui uma pergunta, muito embora ela não tenha a ver com a doutrina espírita, mas Kardec também abordou a questão, que diz o seguinte: o que vem a ser panteísmo? E Kardec fez algumas considerações no livro Obras Póstumas. Não foi bem Kardec que fez, foi porque Obras Póstumas foi publicado após o desencarne de Allan Kardec. Foi publicado em 1890 na França, em Paris. Esses artigos que constam ou estão na Revista Espírita, inseridos assim em números variados, ou então os espíritas lá da Sociedade Parisiense encontraram nos arquivos de Allan Kardec e acharam por bem então enfeixar esse assunto, esses temas e publicá-lo com esse nome, Obras Póstumas. Muito bem. E sobre o panteísmo, Sr. Milton? Você tem razão, Kardec escreveu sobre essa matéria. Ele fez uma publicação de um artigo muito interessante, mais ou menos completo, de acordo com as necessidades, fazendo uma abordagem das 5 alternativas da humanidade. Isto é, filosoficamente, quais seriam aquelas propostas filosóficas que já haviam sido examinadas e adotadas por parte da humanidade. Então ele vai alinhar aí ideias, considerações, reflexões sobre o materialismo, sobre o panteísmo, sobre o dogmatismo, sobre o espiritismo e sobre o deísmo. Olha que interessante. Evidentemente, não dá para nós conversarmos a respeito de cada uma dessas doutrinas, mas se alguém se interessar, conforme o Coelho já mencionou, está num livro que se vende como se fosse da coleção, da codificação, chamado Obras Póstumas. O capítulo que fala, como você mencionou, as 5 alternativas da humanidade. Então nós poderemos fazer uma consideração, primeiramente discorrendo sobre a vertente do panteísmo, que filosoficamente propõe que o espírito, mas no panteísmo chamado de alma, ao nascer aqui para a vida física, provém do Criador, provém de Deus, sai de Deus. E que depois de realizada toda a sua jornada de vida pela morte física, retorna a Deus. Então, ela é um pedacinho de Deus. Isso é a primeira vertente do panteísmo. A segunda, que é mais complexa ainda, muito mais complexa, ela vai falar desse nascimento e dessa origem, exatamente como a vertente número 1, mas que pensa e propõe uma jornada de evolução. E essa jornada de evolução chega ao ponto máximo da perfeição. Chegando ao ponto máximo da perfeição, volta para Deus. Se desmancha em Deus. Então são 2 vertentes bastante curiosas para propor uma filosofia, um pensamento filosófico a respeito das ideias panteístas. Pante porque é pluralidade de muitos, não é? E teísmo porque provém de Deus, tel vem de tel, Deus, do Supremo Criador. Agora, a curiosidade que este pensamento apresenta está na razão direta do que também algumas religiões disfarçadamente propõem. Porque quem é que de nós que já não ouviu religiosamente a seguinte proposta: olha, Deus está em toda parte, tudo é Deus,
Deus está na água, está no céu. Já não viu essa teoria? Um monte de vezes. Então, essa teoria religiosa também é uma ideia panteísta. E, para ser panteísta, ela é muito materialista. Ela é materialista. No fundo... Está distante de ser espírita. Não, mas está distante, não há nem como comparar. Deus está em tudo? Não há nem como comparar. Porque ela desmancha a teoria de Deus Criador. De Deus Criador. Para que Deus esteja em tudo. Há mesmo aqueles religiosos que pensam que Deus está no universo, que está na sua criação. Ora, se o Criador estiver na sua criação, a pergunta filosófica que devemos fazer, aonde ele estava antes de criar o universo? Sendo que esse estado de lugar é uma coisa em referência na filosofia. Então, como nós estamos observando, é preciso tomar muito cuidado, porque poeticamente pode soar bem. Tudo da natureza é Deus, mas não é verdadeiro isso. Deus está em tudo. Isso não é uma realidade, porque nós, ao invés de aumentarmos, dilatarmos a referência sobre o Criador, nós diminuímos, reduzimos Deus. Reduzimos Deus. A nossa condição, né? E conforme nós sabemos, o Espiritismo propõe lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, que Deus criou o Espírito e a matéria. E criou o Espírito para agir sobre a matéria, fazer experiências, extrair conhecimentos e evoluir. Eu falei assim bem resumidamente. E essa proposta da doutrina espírita cria então a concepção de que o universo é uma criação de Deus. E é, ou direto ou indiretamente, é uma criação de Deus. Deus é uma palavra que o homem inventou, criou, para designar o Criador, que está muito acima do nosso conhecimento, do nosso entendimento. Não há nenhuma palavra humana para fazer abordagem sobre o Criador. Não existe. Todos os livros que foram escritos para falar do Criador são insuficientes para demonstrar essa grandiosidade. Os espíritos não tiveram outra maneira de explicar a Allan Kardec que Deus é a inteligência suprema, quer dizer, a maior que existe, e causa primeira de todas as coisas, que ele é causador. Ora, que só existem duas situações no universo, o espírito e a matéria. O que não for matéria é espírito e o que não for espírito é matéria, nos seus mais variados momentos de modificação. Estados, né? Estados de transformação. É bastante interessante essa questão para a gente analisar, parar um pouquinho e fazer o que a doutrina espírita nos sugere. Refletir, né? Para a gente pensar, ponderar um pouquinho, porque senão a gente fica, às vezes, com pensamentos que não têm relação nenhuma com o espiritismo. Né? São elucubrações muito perigosas, porque na medida em que o homem oferece o máximo de atributos para o Criador, se ele sugerir que Deus está, por exemplo, nas águas dos oceanos e dos mares, quando ocorre que esse Criador, ele é soberanamente justo e bom, como é que nós vamos justificar a ação e a utilização de todas as águas em estado de maremoto, quando ocorrem destruições terríveis na natureza? Ou então na seca, né? Cadê a água? Então nós precisamos compreender que essa é uma postura filosófica muito pequena, quase que leviana, para a gente examinar e atribuir a grandiosidade de Deus. Mas por vezes, Milton, você não acha que, como a gente não tem ideia ainda nenhuma. Das potencialidades de Deus, a gente fica falando coisas que estão ao nosso alcance, ao nosso conhecimento, mas os próprios espíritos superiores já disseram que Deus está muito além de tudo isso, né? E a gente não faz ideia, por exemplo, das potencialidades de Jesus e quer fazer de Deus. Por exemplo, onde estará agora esse grande mestre, esse grande espírito que há 2000 anos ensinou o que nós aprendemos? Nós ainda estamos debatendo os assuntos, as 32 parábolas que ele ensinou.
Ele parou no tempo, ele não sabe mais, caminhou 2.000 anos de evolução. Onde estará esse espírito agora em termos de grandeza espiritual? Nós precisamos tomar cuidado, porque senão nós fazemos uma ideia falsa sobre a vida. É o que Allan Kardec vai apresentar quando ele, nesse artigo, As 5 Alternativas da Humanidade, ele mostra que o panteísmo é uma ideia materialista, se não de um lado, mas no reverso ele é, e que o Espiritismo apresenta uma ideia totalmente diferente de Deus. Por exemplo, a doutrina deísta também tem dois ramos, duas vertentes. A dos deístas, que ele chama independentes, e dos deístas providenciais. No curso Espiritismo Agora, que nós apresentamos pela Fraternidade Francisco de Assis, nessas videoaulas, nós temos lá uma só falando dessa matéria e organizando o pensamento para facilitar aqueles que gostam de estudar. E é preciso estudar muito para a gente começar a entender um pouco, estudar muito para entender um pouco sobre essa matéria e criar assim um sentido de independência. Porque quando Jesus apresenta a sua teoria sobre a vida e sobre o espírito, ele menciona o fato de que nós precisamos nos libertar da ignorância. Para ele isso é fundamental. Entretanto, parece que a humanidade, o Ocidente, se entregou na ignorância apenas aos ensinamentos de Jesus cegamente. E não é isso que ele quer. Ele tem um momento histórico da sua fala. Se ele não disse, se acrescentaram, caberia muito bem na boca de Jesus, no pensamento dele, porque ele diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará do quê? Da ignorância, ignorância espiritual. Se nós não conhecermos em profundidade essa matéria, nós continuaremos engatinhando aí na história da humanidade. Deixa eu falar uma coisa que para nós é muito óbvia, e uma vez na Casa Espírita, eu fiz esse comentário e teve gente que arregalou os olhos. Como você mencionou, Deus é o Criador, né? Jesus é um espírito como nós, que já está muitos passos à frente. É uma criatura. É uma criatura. Mas Jesus não é Deus. Não, nem é divino. Não existe divindade de Jesus. Isso aí é um pensamento, quase que eu falo, uma invicionice dos antigos, lá na história do chamado cristianismo, lá atrás. Mas não pode ser divino, porque divino só Deus. Esse termo, esse adjetivo, somente é atribuído a Deus, que é o Criador. Jesus é uma das criaturas. Quantos espíritos existem da mesma estatura espiritual de Jesus? E deve ter muitos espíritos. Meus amigos, eu nem sei. Há espíritos mais evoluídos que Jesus, com toda certeza. Com toda certeza. Então, como a gente vê, essa é uma escala no processo da evolução que vai se ampliando, e na medida que a gente vai se imbuindo disso, vai aumentando a nossa confiança, a nossa chamada fé, a nossa convicção espiritual de que estamos no caminho certo na marcha da evolução. Essa afirmação que a gente faz aqui, que existe espírito por vezes mais evoluídos que Jesus, por vezes alguns podem ficar assim meio... Mas religiosamente assusta mesmo. Pois é, mas eu acho que a gente sempre tem que fazer uma reflexão, pensar, usar a razão, que é o que o Espiritismo sugere. Segundo as informações dos espíritos, Jesus é o espírito responsável pelo planeta Terra, não é isso? Podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim. Deve haver também um espírito responsável pelo sistema solar, com toda certeza, que é maior que o planeta Terra. Como deve haver um espírito responsável pela Via Láctea, que é onde o sistema solar está inserido. E o sistema solar é só um grão de areia na Via Láctea, não é isso? Falta a gente ver bilhões de outros. Então, para cada nível desse, deve haver espíritos em condições mais evoluídas para, vamos chamar, administrar
é esse grupo de espíritos, esse grupo de planetas, esses sistemas solares. Então a gente não pode ter o pensamento tão acanhado também, muito reduzido, né? Nosso pensamento é muito reduzido. Tem que ampliar um pouquinho, né? Pensar no universo, né? Isso, é aí que reside então o nosso estímulo. Se nós começarmos a pensar no universo, nós vamos realmente nos comunicar em pensamento com os espíritos cósmicos, aqueles que são inteligências muito maiores. E, com certeza, acompanhando esse raciocínio, nós chegaremos a entender como é que funciona esse mecanismo que, por hora, nós chamamos criação de Deus. Agora, voltando aqui ao panteísmo, a gente acabou não fazendo muitos comentários. É uma coisa um pouco complicada você imaginar essa doutrina, pelo menos para nós que somos evolucionistas. Imagine você trabalhar pela sua evolução e voltar para se desmanchar no todo. No todo. Que objetivo teria? E nesse mesmo sentido, nós temos que pensar até algumas questões. Por que uns nascem ricos e outros nascem pobres? Não vai ter resposta. Não tem explicação, não tem resposta, não tem. Por que uns nascem doentes, outros nascem fisicamente bem? E na outra vertente que você fala, que trabalha para chegar à perfeição e depois que volta para o todo, mas para que chegou à perfeição? Para que tanto trabalho? Pois é, para Kardec nada. vai levantar essa questão. Então, de forma que a gente percebe, essas doutrinas, elas contribuem muito pouco para a realidade, a grande realidade do espírito. Quando nós examinamos a doutrina espírita com muita responsabilidade, e nós percebemos que existem 5 leis que são fundamentais, são leis naturais prioritárias, como a da imortalidade, da evolução, da reencarnação, do livre-arbítrio e da causalidade, ou causa e efeito, nós temos ali uma justa posição de leis que favorecem ao desenvolvimento espiritual. Desenvolvimento espiritual. Vale lembrar que essas leis não foram criadas pelo Espiritismo, Não, o Espiritismo só explicou, só descobriu. E colocou de forma clara para que as pessoas pudessem entender, não é isso? Isso mesmo. Porque às vezes a gente faz algumas colocações que foram trazidas por Kardec, como nós mencionamos em outro programa, não foi o Espiritismo que inventou os espíritos. Não, só descobriu. Só descobriu que os espíritos existem, que sobrevivem, né, ao corpo físico e outras questões mais. É bastante claro e objetivo. Os espíritos existem desde que o mundo é mundo. Isso mesmo. Olha, para nós notarmos a diferença entre a doutrina panteísta, seja qual for a vertente, e o espiritismo, bastará dizer que o espiritismo propõe como teoria racional as 3 ferramentas de trabalho do espírito para a sua evolução: inteligência, vontade e pensamento. No panteísmo não existe isso. Porque também não vai chegar a lugar nenhum depois. Porque né? não vai fazer o quê? Usar o como? A inteligência para quê? Porque depois vai voltar para o todo? E nós temos que estabelecer como princípio, então, de estudo da nossa doutrina, que a inteligência é a faculdade para o espírito aprender, que a vontade é para determinar as suas ações e que o pensamento é para encontrar as soluções para atender ao que a vontade determinou. Só que, lembrando, nós respeitamos a todos aqueles que têm esse pensamento. Nós aqui só estamos fazendo alguns comentários baseados nos conhecimentos espíritas, né? Nós não queremos aqui destratar ninguém, né? Longe do nosso objetivo aqui. É só trazer à luz algumas questões relacionadas ao espírito propriamente. Certo, até porque os grandes poetas precisam dessas imagens ainda da existência de Deus, da criação do universo e da vida de Deus nas suas criaturas. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa, O que diz Kardec? Ele diz o que você leu aí nesse capítulo da Obras Póstumas sobre esta matéria. O meu abraço fraternal a todos os nossos espectadores. Lembrando mais uma vez, é o capítulo As 5 Alternativas da Humanidade, do livro Obras Póstumas de Kardec. Todos aqueles que tiverem interesse em se aprofundar um pouquinho mais nessas questões,
façam a leitura, que é bastante interessante. É muito mais proveitoso do que tudo aquilo que nós falamos aqui, né, Milton? Bom, pelo menos serve como motivação, né? É isso aí. Então, a você que esteve conosco, nosso abraço e esperamos encontrá-los em nossos próximos programas. Até lá.